mas ainda assim foi uma longa e boa jornada na carta de Paulo aos Romanos. E agora que está chegando ao fim, o apóstolo Paulo vai se despedir destes irmãos, citando os irmãos que estavam com ele na hora que ele estava escrevendo a carta. Paulo não estava sozinho quando escreveu a carta aos Romanos, no momento em que estava na cidade de Corinto, muito provavelmente. E ele encerra, depois de ter feito isso, de mandar todo mundo que está com ele saudar os irmãos de Roma, ele encerra, então, como não poderia ser diferente, glorificando a Deus. É assim que Paulo encerra a carta, glorificando a Deus. E nós vamos pegar emprestado o título que foi dado aí na última perícope dessa carta, a partir do versículo 25 lá, aquele título que está lá acima, a doxologia. Será também o último tema da nossa devocional, nessa que encerra a série com 55 reflexões, 55 devocionais nossas na carta de Paulo aos Romanos. Como de praxe, vamos fazer a leitura do texto mais uma vez e na sequência faremos mais uma oração. Então acompanhe a leitura a partir do versículo 21, diz assim a Sagrada Escritura: Saúda-vos Timóteo. Ele manda um abraço para vocês. Timóteo, que foi o meu cooperador. Também manda um abraço para vocês Lúcio ou Lucas, Jason, Sosípatro, meus parentes ou meus irmãos judeus, meus compatriotas judeus. Verso 22, intrigante verso. Eu, Tércio, que escrevi a carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos também Gaio, que foi quem nos hospedou, não somente a nós, mas a toda a igreja. Saúda-vos Erasto, que é tesoureiro em Corinto, e o irmão chamado Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério que agora, verso 26, se tornou manifesto e que foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo a vontade ou o mandamento do Deus eterno, isso para a obediência por fé entre todas as nações. A Ele, verso 27, o único Deus e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos rogar ao Senhor nesse instante aquilo que repetimos aqui em nossa oração todas as vezes, que o Senhor nos deu o privilégio de nos debruçarmos sobre essa carta. Que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para entender a Tua verdade e a Tua vontade para as nossas vidas. Pois somos gratos pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra. Recebe o nosso reconhecimento e a nossa petição, junto à nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse, nós temos dois momentos aqui distintos, né? Eu não podia deixar de tratar desses primeiros versos que lemos aqui, onde o apóstolo Paulo, ele cita nominalmente aqueles que estavam com ele no momento em que ele escreveu a carta e estando eles todos na cidade de Corinto, muito provavelmente. E ele começa com aquele que seria talvez o mais conhecido de todos, que é Timóteo. Olha o que ele começa dizendo aí no versículo 21.
Saúda-vos Timóteo, meu companheiro. Palavra carinhosa do apóstolo Paulo para aquele que, de fato, quando a gente estuda as Escrituras, especialmente, claro, as cartas de Paulo a Timóteo, percebe o seu valor para Paulo. Timóteo foi um grande filho na fé de Paulo, alguém que se converteu não só por meio de sua pregação, mas alguém que foi discipulado por Timóteo, por Paulo, ao ponto de ser comparado ao próprio Paulo, ou seja, seria Timóteo um substituto à altura. O sonho, eu acredito que de toda liderança, alguém que reproduzia Paulo aonde estivesse. Ele é citado aqui de início. Na sequência, 3 nomes, não tão conhecidos assim, mas que são, de fato, pelo menos os 2 últimos aqui, compatriotas do apóstolo Paulo, a quem ele chama de meus parentes. Não confunda, não são parentes de Paulo de maneira consanguínea. A ideia aqui é dizer, olha, e estes aqui que são meus compatriotas. E ele cita esses 3 nomes aí. Ele diz, saúda-vos Lúcio, que é possível que seja Lucas, o escritor do Evangelho, é possível. Jason e Sosípatro, está aí um bom nome, Elaine Guilherme, se for menino. Sosípatro também manda um abraço para vocês. Está aí. São nomes de pessoas que estavam ali junto com Paulo, e é claro que a gente fica imaginando o óbvio. Paulo está terminando a carta e começa a olhar para eles e diz, olha, Lúcio, manda um abraço para vocês. Sosípatro, não é isso? Esse é o certo nome dele? Sosípatro, manda um abraço para vocês também. Agora, o mais intrigante nessa parte é o que acontece agora no versículo 22. Quando aparece alguém e na primeira pessoa diz isso que está aí na sua Bíblia. Eu, Tércio, que escrevi a carta, vos saúdo no Senhor. Ora, mas a carta não é de Paulo. De onde surge esse Tércio? Gente, o apóstolo Paulo, ele costumava usar aquilo que chamamos de amanuenses, que seria uma espécie de secretário para a escrita. Ele, na verdade, ditava e esse Tércio escrevia. E o que fica muito claro na ideia da narrativa é que Paulo diz, Tércio, aproveita e manda um abraço para eles. E aí Tércio se pronuncia dessa maneira tão bonita. Eu, Tércio, que escrevi a carta, é como se ele dissesse, eu que escrevi para Paulo, e que privilégio, hein? Manda um abraço para vocês também. E aí o Tércio se inclui aqui no final da carta. Mas há mais pessoas. Na sequência, o apóstolo Paulo cita na carta o dono da casa onde ele estava hospedado, eles estavam hospedados, que não apenas hospedava estas pessoas, mas a igreja de Cristo. Não haviam templos. A gente viu isso quando ele manda abraços para Roma e cita muita gente que nas suas casas se instalava a igreja. Aqui é a mesma coisa, só que em Corinto. E aí ele cita esse cidadão aí no versículo 23, a parte A. Saúda-vos Gaio, o meu hospedeiro, e de toda a igreja. Quem está mandando um abraço para vocês também é o dono da casa, que hospeda a igreja do Senhor aqui em Corinto. E aí ele encerra citando mais 2 nomes. O nome de alguém que tinha uma certa influência na administração da cidade, e outro, por nome curioso, de Quarto, que é identificado simplesmente como irmão em Cristo, quando ele encerra dizendo aí, saúda-vos Erasto, no caso, tesoureiro da cidade, ele se refere a Corinto, e o irmão Quarto. E aí ele repete no verso 24 o que havia sido dito no verso 20, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Citar esses nomes não é uma coisa ocasional, acidental. Não se trata aqui de uma mera formalidade ou postura elegante, gentil do apóstolo Paulo. Não tem nada a ver com isso. Não há nada que se escreva e que se detalhe aqui, que esteja solto. Não há pontas soltas nos escritos inspirados do apóstolo Paulo. O fato é que isso prova que absolutamente ninguém pode ou deve servir ao Senhor sozinho. Se Paulo não conseguia, não tente.
Claro que a mensagem talvez seja mais para o ministério, né? Mas o fato é que precisamos uns dos outros. E não por acaso, Paulo diz, olha, eu não estou escrevendo só para vocês. Ele manda abraço, fulano manda abraço. Estou na casa de Gaio que hospedou a igreja. E ficou registrado o nome dessas pessoas no livro inspirado de Deus, para que a gente entenda, entre outras possíveis lições, que Ele conta conosco como igreja. E ninguém serve ao Senhor isoladamente. Amém? Solto o texto, nós vamos passar para a parte que mais nos interessa essa noite, que é exatamente a doxologia, como eu disse a vocês. Porque o apóstolo Paulo passa a dedicar então as suas últimas palavras para exaltar a Deus. Como eu disse, não podia ser diferente. Ele fez isso durante todo o texto bíblico e agora ele encerra exaltando a Deus. Suas últimas palavras são dedicadas a isso. Por isso o nosso tema é doxologia. Essa palavra é uma palavra composta de duas outras palavras gregas. Doxa, glória, e logia, palavra. É uma palavra de glória ou uma palavra de exaltação. É Paulo convidando os seus leitores a, juntamente com ele, glorificar a Deus por tudo aquilo que foi ouvido na carta, ou por tudo aquilo que foi lido, no nosso caso aqui também. É um convite do apóstolo Paulo para isso. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele havia feito isso em outros momentos, especialmente e curiosamente, quando ele terminou a primeira parte da carta. Você deve lembrar, e vai ser a última vez que eu vou dizer isso aqui, que a carta de Paulo é dividida em duas partes. Uma parte que trata mais da questão doutrinária e a outra parte que ele parte para a questão mais prática. A parte doutrinária se encerra no capítulo 11. E você vai lembrar que a partir do versículo 33 até o versículo 36, que nós vamos repetir lá no final do sermão de hoje, o apóstolo Paulo também encerrou a primeira parte com uma doxologia, ou com uma palavra de glorificação. Quer ver como você lembra? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse é o verso 33. E aí ele segue até o verso 36, glorificando a Deus. Ele repete isso aqui. Ou seja, ele repete uma doxologia aqui, mas em um tom mais conclusivo. E ele aponta o louvor, o elogio dessa palavra de glória, dessa doxologia, dessa adoração a Deus, em três direções. E aqui a gente começa a pontuar. Você pegou sua caneta, não foi? Eu coloquei no grupo lá. Então veja só. A primeira direção que Paulo aponta a sua palavra de glorificação ou de louvor a Deus é a respeito do seu poder. O poder de Deus é alvo da adoração e da exaltação do apóstolo Paulo. Primeira coisa que ele elogia, que ele aplaude, que ele diz que é digno de toda glorificação, é o poder desse Deus. Olha o que é que ele diz no versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Interessantíssimo isso aqui. Lá no capítulo 1, quando Paulo começa escrevendo a sua carta, no versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, escute isso, é o poder de Deus para a salvação, ou para salvar. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Agora, nesse momento que ele está encerrando a carta, ele vai dizer que esse mesmo poder que salva, qual é a palavra que ele usa? Confirma. O mesmo poder que um dia salvou, vai confirmar. É interessante porque essa palavra grega que foi traduzida aqui como confirmar é a palavra esterizo, que significa tornar constante, manter firme. É Ele quem, pelo poder dele, Deus, não apenas nos salva, como ele disse no capítulo 1, verso 16, mas é Ele que também, pelo seu poder, nos mantém salvos, ou nos mantém firmes, nos sustenta na caminhada. Quem esteve na escola dominical está ouvindo isso pela segunda vez.
Qual é a conclusão interessante que a gente entende disso, irmãos? É que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é formada de pessoas fortes, que têm uma fé robusta, vívida, inabalável, porque você continua firme no Senhor, porque eu sou um crente forte, a minha fé é vigorosa, porque eu sei o que... Absolutamente, queridos, absolutamente. A verdade é que Deus, por sua graça e pelo seu poder, que é louvado por Paulo aqui, é quem está sustentando a crença, a capacidade de confiar no coração dessas pessoas. Como Paulo disse na carta que escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 1, verso 6, que também vimos hoje pela manhã, Paulo diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja, a igreja de Cristo formada de judeus e de não judeus convertidos não está caminhando para os céus, está sendo levada para lá. Por quem? Como disse Paulo aqui, pelo Deus que é poderoso para vos confirmar. Que bênção de Deus! Paulo encerra a carta dizendo que o poder de Deus seja louvado. Por quê? Porque Ele que salvou vai confirmar os salvos até aquele dia. E louvado seja Deus por isso. Como é que Ele vai fazer isso ser possível? Como é que Deus vai nos manter firmes até o dia da volta de Cristo? Paulo diz no texto. Olhe novamente para ele, verso 25 ainda. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, e ele diz como? Segundo o meu evangelho, ou o evangelho que eu prego, e a pregação de Jesus Cristo. E aqui eu preciso citar de novo o texto de Romanos, lá no início, capítulo 1, verso 16. Quando Paulo diz o seguinte, na íntegra o texto diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Ele começou dizendo, aí ele diz, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, primeiro os judeus, depois os gentios. O evangelho é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus para salvar os homens, quem quer que sejam eles, quer judeus, quer gentios, todos são salvos pelo poder de Deus que nós encontramos na mensagem do evangelho. Foi isso que ele disse lá no capítulo 1. Agora o que a gente está entendendo é que essa pregação do evangelho que salva, o Cristo que morre na cruz do Calvário no lugar dos pecadores, é a mesma pregação que vai nos sustentar a fé até o fim. Então veja, você foi salvo pelo poder de Deus manifestado no evangelho. Aí você pergunta, e como vou permanecer salvo? Pelo poder de Deus manifestado no evangelho, do mesmo jeito. Não há mistérios, não há segredos, é Deus no começo, no meio e no fim, por sua graça e pelo seu poder, sustentando a fé dos eleitos de Deus. Que espetáculo, irmãos, isso aqui. E esse é chamado aqui no texto, é o mistério, ou era um mistério porque deixou de ser, que estava guardado em tempos eternos. É o que ele vai dizer aí no final. Ou seja, judeus e gentios que agora são salvos da mesma forma, por meio do poder de Deus que encontramos no Evangelho, ou revelado no Evangelho. Olha o finalzinho do verso 25, ele diz, conforme a revelação do mistério, esse era o mistério, que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Havia um mistério que estava guardado. E agora você entende porque os judeus acreditavam que a salvação era só deles. E o que era esse mistério? É que Deus tinha um plano de salvar não só judeus, mas também não judeus, cá estamos nós como prova disso, por meio da mensagem do Evangelho, e essa seria a manifestação do seu poder. Esse era o mistério que estava guardado, mas foi revelado. E Paulo, que acabou de exaltar o poder de Deus, agora direciona o seu louvor em outro momento, ou coloca o seu louvor em outra direção,
ele começa a elogiar agora a revelação de Deus. Tome nota, é o segundo ponto da nossa reflexão. A revelação de Deus passa a ser agora o alvo da exaltação do apóstolo Paulo. Ele começou exaltando o poder de Deus e agora, curiosamente, exalta a revelação de Deus. Olha o que ele diz no verso 26. O início do verso 26, ele diz assim: e que agora se tornou manifesto. O que foi que se tornou manifesto? Esse mistério de que Deus salvaria, por meio do Evangelho, tanto judeus quanto não judeus, agora se revelou. Ele não deixou em oculto isso. Ele não deixou os não judeus, e aqui vale lembrar que fazemos parte disso, sem salvação. Mas havia um projeto dele que estava escondido, como ele diz, em silêncio, que ninguém sabia, ou melhor, que a revelação de Deus já falava disso. E ele vai deixar isso muito claro. Como é que se tornou manifesto isso? Olha o verso 26, a parte que não lemos. Ele continua dizendo assim: e foi dado a conhecer, ou seja, esse mistério, por meio das escrituras proféticas. O que ele está dizendo? É que isso já havia sido profetizado lá no passado. Ou isso já havia sido registrado nos livros dos profetas. O que é que tinha no livro dos profetas? O fato de que Deus tinha um plano que se revelaria não apenas na vida dos judeus, mas na vida dos não-judeus. E qual era o plano? Ele ia salvar essas pessoas por meio do Evangelho, ou da mensagem do Evangelho. Mas isso não ficou escondido. Glória a Deus por isso. Ele revelou isso. E assim que ele começa o verso 26, agora esse mistério do versículo 25 se tornou manifesto. Deus já havia revelado o que iria fazer. Foi dado, ele diz no texto, a conhecer por meio das escrituras proféticas. O apóstolo Paulo está exaltando a revelação de Deus aqui, irmãos, porque essa revelação, que é chamada aqui de escritura profética, ainda que tenha sido escrita por homens, foi inspirada por Deus. E foi isso que nos disse Pedro em sua segunda carta. Não precisa você abrir, apenas ouça, capítulo 1, verso 20 e 21 da segunda carta de Pedro. Pedro diz o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Aí ele explica: entretanto, homens separados por Deus, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi Deus quem quis revelar o seu plano. Por isso que Paulo está elogiando a revelação de Deus. Ele já havia elogiado o poder de Deus de nos confirmar, e agora direciona o seu louvor e louva a Deus exatamente porque Deus, por sua providência, revelou esse plano a nós. Ele revelou a nós esse plano. Deus, como diz aí o texto, olha, preste atenção no texto, segundo a sua vontade, quando ele diz segundo o mandamento do Deus eterno, fez com que o mistério do Evangelho fosse revelado aos homens. Por que ele fez isso? Para que em todas as nações as suas ovelhas pudessem chegar à fé, e chegando à fé, fossem salvos por ele. Olha como ele finaliza o verso 26. Segundo o mandamento, a vontade do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Saiu de dentro da Palestina, saiu lá de dentro dos judeus e alcançou os homens, as ovelhas do Senhor espalhadas sobre toda a face da terra. Como é que nós sabemos disso? Como é que vocês ficaram sabendo da maneira como Deus salvaria os homens? Por meio do Evangelho, a revelação de Deus. É por isso que Paulo, depois de ter elogiado o poder de Deus, direciona agora todo o seu louvor à sua revelação.
e diz: louvado seja Deus, porque aquele plano escondido, aquele segredo oculto foi desvendado aos olhos de suas ovelhas em todas as nações. Querido, você está nesse verso. É como se eu dissesse aqui a você que Paulo encerra a sua carta falando de você, citando o seu nome aqui, entre aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, por meio da sua revelação. Por isso, o apóstolo Paulo, que já havia exaltado o poder de Deus, e que agora exalta a revelação de Deus, porque sem essa revelação ninguém chegaria à fé, e sem chegar à fé, ninguém seria salvo. Estaríamos todos perdidos. Eu me lembro de dando aula nos seminários, faz alguns poucos anos atrás, eu tinha um aluno muito curioso, o Luzinaldo conheceu ele. E eu lembro que numa das aulas que nós ministramos, nós falávamos sobre a importância da revelação de Deus. Por que a gente chama a Bíblia de a revelação de Deus? Porque Deus generosamente, graciosamente, se deu a conhecer aos homens por meio de sua palavra. E eu lembro no final da aula, aquele aluno fechar a Bíblia assim e beijar a capa. De tão empolgado que ele ficou com aquilo. Lá atrás ele olhou para mim assim, fechou a Bíblia e deu um beijo na Bíblia. E eu entendi aquilo, né? Eu disse, eu sei o quanto é precioso isso. O que você tem aí no colo, em mãos, é a demonstração da graça de Deus sobre nossas vidas. Que os homens das nações, outras nações, escutem o Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar e também o poder de Deus para confirmar os salvos. Aí ele faz chegar até nós a sua revelação, passando por traduções, homens que deram a vida, a saúde, a história de suas existências, para poder fazer com que essa palavra de Deus chegasse em nossas mãos. Isso é prova de amor de Deus, o que temos em mãos. Por isso, o apóstolo Paulo louva Deus, exalta Deus por sua revelação. Mas pastor, esse era o plano de Deus, e é verdade. Esse era o plano, ele acabou de dizer, um plano que estava guardado, um mistério guardado, mas que agora foi revelado. Que por meio da fé em Cristo Jesus, ou no sacrifício de Cristo, tanto judeus como brasileiros seriam salvos por Deus. Agora, esse plano não é bem visto por todos. Para alguns, parece uma loucura. Peraí, morrer na cruz, se sacrificar no lugar de pessoas pecadoras assim, e agora basta essas pessoas colocarem sua confiança nisso e serão salvos. É isso que você está me dizendo? Essa é a revelação, esse era o plano escondido. O que achou dele? Isso é loucura, é o que algumas pessoas vão dizer. Mas aquilo que parece loucura para alguns é a demonstração da sabedoria de Deus para tantos outros. E por isso, Paulo, que havia acabado de elogiar e de exaltar o poder de Deus, que havia acabado de elogiar ou exaltar a revelação de Deus, encerra, tome nota, exaltando, louvando a sabedoria de Deus. É o nosso último tópico da série em Romanos. Sabedoria de Deus. Verso 27, ele diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, esse plano de Deus de salvar os homens por meio da mensagem do Evangelho é a expressão máxima da sua sabedoria. Vai ser estranho, mas eu quero que a gente encerre a nossa série em Romanos lendo Coríntios. Porque em Coríntios o apóstolo Paulo deixa muito claro isso para nós. Passe apenas 1 ou 2 páginas de sua Bíblia e venha para o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer, que esse plano divino, que plano? Olha, só lembrando tudo aquilo que vimos aqui, esse plano que ele disse que estava escondido, oculto, guardado, em silêncio, em tempos eternos, e que foi desvendado agora, já tinha sido profetizado, é bem verdade, mas que foi desvendado por meio do Evangelho. Esse plano vai dividir os homens. Verso 18. Certamente, a palavra da cruz, que é a palavra da cruz? A mensagem do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela representa o quê? O poder de Deus. É claro, Paulo tinha dito isso em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para nós é o poder de Deus, para os demais é loucura, fantasia, tolice isso, você vai acreditar nisso? Esse plano de Deus divide os homens, não só isso, ou talvez como uma prova, a maneira de fazer você entender como é que isso acontece, ele vai também dizer que esse plano de Deus confunde os homens. Ele divide porque ele confunde os homens. Olha os versos 19 e 20. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ninguém vai chegar à salvação por ser sábio ou por ser instruído. E aí ele continua, verso 20. Onde está o sábio agora? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja que coisa. Esse plano de Deus oculto no passado, desvendado no presente por meio de sua revelação sagrada, não apenas divide os homens, mas confunde os homens. Eles ficam confusos com isso. Mas esse plano é, sem sombra de dúvida, a demonstração da graça de Deus, porque os homens não chegaram lá por sabedoria, por instrução, por conhecimento, mas por graça. Olha o que ele diz no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não adianta investir toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade cognitiva para tentar entender o caminho da salvação. Não se dá assim. Olha como ele conclui dizendo: aprove a Deus salvar os que creem, ou salvar pela fé aqueles que vão entender a loucura da pregação. Voltou para o Evangelho. Aprove a Deus salvar por meio da fé na pregação do Evangelho. A pregação da cruz divide os homens, confunde os homens, mas é a demonstração da graça de Deus. Para alguns, essa palavra se tornará um escândalo. Para os judeus, por exemplo. Para os gentios ou os não-judeus, isso se torna uma loucura. E é o que ele diz aí nos versos 22 e 23. Porque tanto os judeus vão pedindo sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, Evangelho, Cristo crucificado. O que é isso? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. De novo, judeus e gentios vão olhar para a mensagem da cruz. Alguns judeus vão dizer: isso é um escândalo. Esse homem morrendo na cruz dizendo que é o Messias. E os gentios vão dizer o quê? Isso é loucura, isso é fantasia, isso. Essa mensagem para alguns é escândalo, para outros é loucura. Mas para alguns, judeus e gentios, essa mensagem representa o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Verso 24, para terminar. Mas, vocês completam isso. Para os que foram, ei, que lindo isso, tanto judeus quanto gentios ou gregos, nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Prega ao mundo
essa mensagem que estava escondida, esse segredo que agora é desvendado por essa revelação de Deus, elogiada por Paulo. E você vai dividir os homens, confundir os homens. Alguns vão dizer, isso é loucura. Outros vão dizer, isso é um escândalo. E no meio destes, alguns dirão, isso é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem é que vai dizer isso? Chamados por Deus, suas ovelhas, aquelas que ouvirão a sua voz. Por isso é que o apóstolo Paulo, pode voltar para o texto lá de Romanos para a gente encerrar? Não dá para encerrar Romanos em Coríntios, né? Volta para Romanos. É por isso que o apóstolo Paulo encerra a carta aos Romanos, dizendo isso, que está aí no versículo 27. Ao Deus único e sábio, só a Ele seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos queridos, depois de toda essa caminhada em Romanos, isso foi o que nós descobrimos. Permita-me ler. Nós fomos salvos pelo poder de Deus, poder revelado no Evangelho. Um Deus que nos fez crer em seu plano, um plano que foi manifestado na cruz de Cristo. Um Deus que não apenas nos fez crer no passado, mas que continua nos fazendo crer até o fim, mantendo a nossa fé por meio de sua palavra e manifestando assim a sua sabedoria. É por isso que Paulo encerra a carta com uma doxologia, uma palavra de glória e de exaltação a Deus. E nós vamos encerrar por aqui, citando a outra famosa doxologia de Paulo. Abra no capítulo 11 e vamos fazer isso juntos, em uma só voz. Encerramos também dizendo as mesmas coisas, entendendo que nós somos alvos de tudo isso que Paulo citou no final, do seu poder, do poder de Deus que salva e que nos preserva, nos mantém, nos confirma, dessa revelação de Deus que abriu os nossos olhos para a verdade, não uma, mas a verdade do Evangelho, e também para essa sabedoria de Deus revelada no seu plano de nos alcançar por meio da loucura da pregação da cruz do Calvário. Encerremos citando junto os versos 33 a 36 e fazendo disso também a nossa doxologia. Vamos tentar fazer juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Todos juntos, bem forte. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feche os olhos. Vamos agradecer a Deus por meio da nossa oração nesse instante. Agradecer a Deus por esses domingos cheios de sua revelação, de sua graça sobre a nossa vida. Agradecer a Deus por tudo que nos disse e que fez conosco e por nós. Vamos agradecer ao Senhor. Sábio e bondoso Deus, assim como o teu servo Paulo nos ensina, nós louvamos o teu poder, Senhor. Poder que nos salvou das trevas para a luz. Poder que nos abriu os olhos para a verdade. Poder que nos salvou por meio do Evangelho e que tem nos confirmado a cada dia, nos fazendo entender que assim o será até a tua vinda em Cristo Jesus.
Nós louvamos o Senhor por tua revelação, ó Deus, porque o Senhor fez chegar até nós esse mistério, que continua sendo um mistério para tantos, mas que a nós, por graça, foi desvendado pelo teu Espírito. Nós louvamos, ó Deus, o Senhor exatamente por nos fazer entender aquilo que o Senhor revela em tua palavra sobre o Evangelho. Nós te louvamos por esse teu plano tão sábio, que confunde os homens, que separa os homens, mas que para nós é o teu poder e a tua sabedoria. Nós te louvamos por esse plano ter nos alcançado, porque nós estávamos nos teus projetos eternos, e aqui estamos nós, crentes por graça e por graça somente. Nós te agradecemos por todos esses domingos que o Senhor nos revelou todas essas verdades, por esse teu amor demonstrado na cruz do Calvário, e que foi desvendado pelo apóstolo Paulo de maneira tão divina, inspirado pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por cada revelação tua, cada texto lido, cada verso, cada verdade que eclodiu em nossos corações. E suplicamos em nome de Jesus que os frutos da compreensão da tua palavra sejam vividos por nós na nossa vida prática, como expressão da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, em nome do teu Filho amado Jesus.